Boa tarde, pessoal. Eu sou o Zusa, do canal dos Podres de Pobre. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a Klabin. Hoje é dia 26 de outubro de 2021. É a análise do terceiro trimestre de 2021 da empresa. Como vocês vão ver, veio um resultado muito forte, muito forte. Eu vou me prolongar um pouco mais nesse vídeo aqui, porque o balanço deles é muito completo. Vou tentar deixar bem explicadinho a empresa para vocês, o case, os pontos mais relevantes e destrinchar um pouco os números aí. Eu gostaria, antes de tudo, lembrar para vocês que esse aqui é um canal amador. Eu não sou um profissional de investimentos, não sou um profissional do mercado financeiro. O que eu faço aqui é um estudo. Então, aqui não tem nenhuma recomendação de compra, nem de venda de nenhum ativo. E eventos de mercado podem jogar as cotações da empresa lá para cima ou lá para baixo, né? Então aqui a gente só pega o que saiu e destrincha os números para facilitar o estudo de todo mundo, beleza? Então vamos começar com o resultado do release aqui. A Klabin, que é uma empresa de papel, né, e celulose, e uma empresa muito interessante, sediada lá no sul. Vamos para o release. Antes de começar a falar do resultado dela em si, a primeira coisa que me chamou a atenção é como que veio forte o resultado, né? E é uma coisa que eu já venho falando há algum tempo, como que está destoando o resultado das empresas do mercado, né? As empresas estão vindo muito fortes e o mercado numa sensação de pessimismo, né? Então, as cotações não estão acompanhando os resultados. Então, das duas, uma. Ou, ou os resultados futuros das empresas vão piorar, né, que é o que o mercado está visualizando e precificando, ou, eventualmente, as empresas vão continuar tendo os resultados bons que estão tendo e o mercado vai voltar a precificar adequadamente elas, né? O nosso foco aqui sempre é no longo prazo, então pelo menos eu analiso as empresas para ser sócio, para deixar para meus filhos, para os meus netos, se possível. Então eu tento pegar empresas com cases duradouros, né, que façam sentido para mim, para a sociedade. E, e é isso aí. Então o resultado da Klabin veio muito forte. O da Ipera, que a gente olhou no sábado, e tem um vídeo no canal aí também muito forte. Pelo que eu vi da prévia de resultados da Petro e da Vale também, eu tenho uma expectativa muito grande nessas duas empresas. Tem o vídeo das prévias no canal aí também. E o que veio piorzinho é o da prévia da Ezetec, né? Que o VSO veio muito lento, mas a empresa tem as justificativas dela e o valor de mercado dela eu não sei se justifica, né, essa queda que está tendo na empresa, não sei se justifica esse resultado fraco agora. É uma empresa que a gente tem que ficar de olho, acompanhar, né? Mas o histórico dela é muito bom. Então, em resumo, um resultado muito forte. Nós vamos passar pelos números agora. Aqui a empresa traz um quadro resumo, né, do que foi o trimestre. Então já começa aqui falando crescimento do EBITDA de 56% em relação ao ano passado. Então, um crescimento realmente absurdo. Essa é uma empresa que também não foi muito impactada pela pandemia, igual, por exemplo, as empresas de varejo, né? Então a gente tem um EBITDA muito forte aí. E vamos lá. Então temos aqui receita líquida de 4,3 bi, aumento de 40% no ano contra ano, né, aumento de 29%, desconsiderando receita proveniente de aquisição. Ela fez essa aquisição aqui, né, um crescimento inorgânico, mas se você pegar só o crescimento orgânico dela foi de 29%. E vocês vão ver mais na frente que esses 29% foi repasse de preço, porque a empresa, a Klabin, ela já atua praticamente a 100% do operacional dela. O que as máquinas dela funcionam, ela trabalha as máquinas e vende. Ela não tem gap assim de para aumentar a produção.
o que ela tem para aumentar são os planos de crescimento orgânico dela, que é o projeto Puma 2, que ela está investindo ainda, né? Ela lançou a primeira máquina nesse trimestre, foi na viradinha do trimestre, então ela pegou só um dia de faturamento da operação da máquina de Puma 2, eu vou mostrar isso aqui para vocês no balanço, e ainda tem a segunda máquina, está sendo produzida, e a expectativa dela ficar pronta no segundo trimestre de 2023. E isso aí é um ramp-up, né, operacional para a companhia. Nós vamos tentar fazer uma continha aqui, né, do que eu espero que essa máquina que foi entregue amplie no resultado da empresa para o futuro. Né? Então, o case da empresa basicamente é voltado para uma expectativa de aumento na demanda, né, de papéis, com a redução do uso de plásticos, né, essa onda de ESG que a gente está tendo, e muito também voltada para embalagens, né, de e-commerce. A gente tem um aumento global do e-commerce hoje em dia. A empresa produz essas embalagens que são usadas no e-commerce. Então vamos lá. Aqui tem um EBITDA ajustado, eles lançaram aqui o valor de reais por tonelada, quanto que a empresa gerou de EBITDA de reais por tonelada. Esse indicador aqui eu vou falar para vocês. Tem indicadores melhores para a gente olhar mais na frente, viu? FCL Yield ajustado também, a gente tem que tomar muito cuidado com esse FCL Yield ajustado, que é de 15%, né? É muito grande, a gente até empolga quando olha um yield de 15% no resultado da empresa, mas a gente vê que esse ajustado aqui é algo que a gente tem que ter atenção, porque ela desconsidera os investimentos aí que ela vem fazendo, né, para calcular o FCL Yield. Um ROIC absurdo, né, de 20%. O ROIC, para quem não sabe, ele é o retorno no capital investido, e ele é quase que um ROI, mas ele pega o retorno do capital da empresa mais o capital de terceiros para ver quanto que está retornando, né, para a empresa em cima do capital dela e de terceiros. E um retorno de 20% é muito alto. Isso aqui a gente tem que olhar se ele está sendo acima do custo da dívida da empresa, né, do custo de capital dela, e vocês vão ver que é muito acima do custo de capital da empresa. Né? Então, além disso, ela vem desalavancando, é uma empresa que trabalha com endividamento muito alto, e para os padrões brasileiros, né, a empresa chegou num indicador aí de dívida líquida EBITDA próximo de 4 vezes esse ano. A gente está acostumado aí que 3 é o limite nas empresas brasileiras, né? Mas essa é uma empresa que aceita a dívida e ela usa a dívida para fazer um crescimento. Então, é uma dívida que vem junto com um plano de ação, né? Um plano de crescimento, e o que a gente tem que acompanhar aqui é se esse plano de crescimento dela faz sentido e como ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? E aqui eles falam sobre o startup da máquina de Puma 2, que é a primeira máquina global de Eucaliner, que é um produto desenvolvido pela própria tecnologia da própria Klabin. Ela faz um craft liner de eucalipto. Né? Vou falar um pouquinho disso aqui. Então temos aqui o quadro resumo da empresa, né, os principais fatores que ela lançou. Vamos para os destaques financeiros. Então, vamos pegar aqui ano contra ano, né? Ao invés de a gente pegar, ela pôs aqui terceiro trimestre, segundo de 21, né? E um terceiro de 2020 para a gente poder fazer a comparação tanto no ano contra ano do trimestral, quanto do trimestre contra trimestre. E tem esse indicador aqui dos 9 meses de 2020 contra os 9 meses de 2021. Então a gente vê que em termos de volume, o crescimento foi pequeno. Como eu falei para vocês, ela aumentou sim um pouquinho do volume. Esse aumento veio principalmente de melhorias no gerenciamento operacional das máquinas dela, né, nas paradas programadas de manutenção. Mas a empresa já atua muito próximo a 100% da capacidade dela. Então, boa parte do aumento da receita veio mesmo dessa aquisição inorgânica dela, né, da International Paper, e do crescimento dos preços do produto deles,
por justamente um repasse dos custos. A gente vai ver que a empresa está conseguindo repassar o aumento dos custos para o consumidor final dela. Tá? Então aqui nós temos um volume de vendas muito próximo do que era no ano passado. Já a receita líquida, né? A gente tem uma expansão da receita líquida absurdo, né? Que olha, quando você pega nos 9 meses de 2021 contra os 9 de 2020, um aumento de 37% na receita líquida. E esse crescimento na receita, ele veio de escadinha aqui, ó, com um crescimento no EBITDA, um crescimento no EBITDA ajustado, né, excluídos os efeitos não recorrentes. Nesse trimestre não teve nenhum. O único não recorrente que teve aqui, se eu não me engano, foi no primeiro trimestre, mas ele é muito pequenininho, então o EBITDA ajustado já serve para a gente olhar o que foi. O lucro da Klabin é uma coisa que eu ia falar para vocês. O lucro, gente, nem olhe o lucro nessa empresa, porque ele é muito impactado por depreciação e amortização, reavaliação dos ativos biológicos. Então, a empresa tem fatores que impactam o lucro líquido, né? E ele é distorcido da realidade. É muito mais interessante a gente olhar a geração de caixa da empresa, nesse caso aqui, e o EBITDA. O EBITDA é um bom indicador para você ver como que a empresa está evoluindo o operacional dela nesse caso aqui. E é um EBITDA crescimento de 40% no ano contra ano, né? Então, não tem nem o que falar aqui, 50%. E no próximo trimestre, vocês vão ver, provavelmente vai ser maior por causa da entrada em operação da primeira máquina do Puma 2, certo? O endividamento da companhia líquido, né, tá diminuindo. Aqui a gente vê que ela separa em endividamento em real e endividamento em dólar, né? Ela põe os dois indicadores para a gente. Eu acho mais interessante olhar em dólar para essa empresa aqui, porque boa parte das dívidas dela são em dólar, mas as receitas dela também, 50% mais ou menos advém de mercado externo. Então, basicamente o que ela recebe de mercado externo, ela paga a dívida dela em dólar e ainda sobra um dinheirinho. Tá? Vocês veem aqui que parte da receita esse trimestre veio 60% do mercado interno, 40% do mercado externo. Ela balanceia e ela consegue passar muito bem dentro do Brasil os preços que estão sendo praticados no mercado internacional. Então, se o Brasil paga o preço que o mercado internacional está pagando, ela vende aqui dentro, tem um custo menor, né? E se o Brasil não está pagando o preço, ela vende para fora, demanda pelos produtos dela, ela tem. Prova disso é que ela usa 100% das máquinas dela. Investimentos muito altos, né? A empresa continua investindo no projeto dela de Puma 2, aqui 1 bi de investimento no trimestre. Todo esse investimento saiu do dinheiro que ela gerou, né? Ou seja, a empresa tem caixa para continuar fazendo os investimentos a que ela se propôs fazer, né? Você vê só esse ano ela já investiu 2,7 bi. Ano passado ela investiu 3,1 bi em novos projetos, né? Então a empresa realmente ela se endividou muito para fazer esses investimentos e o que ela espera é lentamente pagar esses investimentos que ela fez, essas dívidas que ela fez, né, para investir, com o aumento do EBITDA dela. Tá certo? Então aqui tem uma mensagem, né? Achei bem legal a forma como eles colocaram aqui. Vamos para produção primeiro, né? Gente, empresa, vamos lá, ela não é replicável, empresa escalável. O que a gente vai olhar? Como que está a produção, se ela está aumentando, como que está a venda, se ela está adequada, e como estão os custos. A empresa é isso, né? E se tem alguma perspectiva de aumentar. É uma empresa de crescimento linear, né? Ou ela vai aumentar com o crescimento do preço dos produtos, ou ela vai aumentar com o crescimento da, da, da quantidade, né? Do volume de produtos. Então, como eu falei para vocês aqui, quando você olha o volume total de produção, ó, um aumento muito pequeno no volume de produção.
ano contra ano, né? Então ela separou aqui em celulose, fibra curta, fibra longa e em papéis, né? Então ela está produzindo praticamente 100% da capacidade dela. Nesse aspecto aqui, eu espero um aumento aqui no Craftliner no próximo trimestre por causa da entrada em operação do projeto Primeira Máquina do Puma 2, né? Já falando sobre esse projeto, o que eu queria trazer aqui para vocês? Vocês veem aqui, ó, que a celulose ela divide em fibra curta e fibra longa e fluff. A melhor maneira da gente entender o que é fibra curta e fibra longa, pela explicação da própria companhia, é o seguinte: pensa na fibra, né, da árvore, da celulose, ela é um negócio microscópico. Mas a fibra curta, ela vai se aproximar muito de um palito de dente. Então ela é pequena, maciça, né, e sólida, e ela vai ter pouco espaço ali dela, né, dentro dela para absorver a água, né? Ela vai ser mais dura, né? Já a fibra longa, você tem que comparar ela com um canudinho de milkshake aí. Então ela é longa, né? Oca por dentro e ela vai absorver a água, ela é mais macia, né? Quando você aperta com a mão assim, vai ser um papel mais macio. Então nisso aí a fibra longa difere da fibra curta. O que acontece? O eucalipto, ele é uma árvore que ele produz mais fibra curta, enquanto o pinus ele produz mais fibra longa. E o Brasil tem um clima muito favorável para a produção de eucalipto. Aqui a gente consegue um ciclo de produção de árvore. Se eu não me engano, o tempo que uma árvore demora para crescer aqui no Brasil por causa da nossa temperatura, regime de chuvas, é um quarto do tempo do que uma árvore demora para crescer na Europa. Então vocês veem o potencial competitivo assim, né, de plantar uma árvore no Brasil e produzir produtos a partir dela, né? Você tem um ciclo de caixa muito menor, né, do você ter a floresta, plantar, esperar a árvore crescer e, né, cortar a árvore, fazer o produto. Um quarto do tempo você já tem ali o material, a matéria-prima disponível para você fazer o produto. Então aqui a empresa usa muito eucalipto. E aí quando eu falei daquele material que ela desenvolveu, né, o Eucaliner, que ela registrou, né, a primeira máquina de Eucaliner do mundo, o que acontece? O Craftliner, geralmente ele se utiliza mais de fibra longa para ser feito. Mas a empresa desenvolveu uma tecnologia que ela usa a fibra de eucalipto para fazer o Craftliner. Então, e ela conseguiu, né, ela está lançando esse produto no mercado, está levando para os consumidores dela, mostrando que ele tem, às vezes, características até melhor do que o Craftliner feito por fibra longa, né? Ela conseguiu um produto que molha pouco, que é resistente, é durável, vai transportar aí muita coisa em container, em navios para o mundo inteiro, sem o cliente dela ter problema, né? Às vezes com uma qualidade até maior do que se ele estivesse comprando o Craftliner. Então, o que isso significa? Uma redução de custos com potencial de venda, né? Pelo mesmo preço que ela vende um Craftliner às vezes. Ou se ela não conseguir o mesmo preço, um diferencial competitivo, né? Se ela fizer um produto que custa menos para ela e ela consegue colocar mais barato no mercado, ela tem praticamente uma garantia de vender esse produto aí 100% dele, né? Uma vantagem competitiva em cima dos concorrentes. Então, era sobre isso que eu queria falar, sobre nesses aspectos, né, dos produtos que ela faz. Aqui a gente tem que a produção foi muito próxima, né? Em papéis teve um ligeiro aumento da produção. Você vê que em celulose foi zero, né, a diferença de produção. O delta ano contra ano 2%, né? Isso aqui é desprezível. No papel ela conseguiu, ela explica aqui justamente por melhoria no regime operacional de uso das máquinas dela, né? Então, próximo ponto. Então a gente falou sobre produção aqui, né? Vimos que a produção está praticamente igual. E esperamos que a venda também esteja praticamente igual, né? Se ela não produziu mais, ela está vendendo mais ou menos o mesmo tanto ali, ó. Então tem aqui, ó, ano contra ano da celulose, mesma coisa, 1% de delta. Papel até caiu um pouquinho, tá vendo?
é, aqui, ó, redução de craft liner, redução de revestidos, e embalagens que teve um aumento muito grande, né? Aqui, ó, 43%. Eu imagino que esse aumento na venda de embalagens deva ter vindo da aquisição que ela fez, ó. Vamos ver aqui, ó. O volume de vendas, excluindo madeira, aqui ela nem joga madeira, atingiu 951 mil toneladas no período, crescimento de 4% na comparação anual, o que reflete em especial o volume de 66 mil toneladas referente aos ativos adquiridos da LP, da IP, International Paper. É o que a gente falou lá atrás. O aumento dela de vendas veio da aquisição inorgânica que ela fez dessa empresa aqui, de papéis, tá? Então, você tem uma produção uniforme, uma venda maior por causa da aquisição feita por ela, né? Um aumento no volume. Aqui está quais produtos que ela vendeu. A gente vê aqui que a celulose corresponde a aproximadamente 50%, né, das vendas da empresa, e os produtos trabalhados mais ou menos 50% também. Isso garante à empresa uma estabilidade maior, né, de mercado, porque quando, vamos ver, dizer que quem vende celulose é basicamente um vendedor de matéria-prima. Então, quando a empresa ela trabalha só com commodity, né, com a matéria-prima ali, ela está mais sujeita à variação dos custos daquela commodity. Como a Klabin ela tem outros produtos no portfólio dela que se aproximam de 50%, né, ela está mais diversificada dentro desse setor de papel e celulose do que outras empresas que tem aí no mercado, né? Então vamos dizer, uma disparada de preço da celulose vai ser muito favorável para uma empresa que esteja mais exposta à celulose. Mas um momento de crise no setor vai deixar a Klabin mais resiliente também, já que ela pode transformar a celulose dela em produtos, né, já manufaturados, né, já mais trabalhados, que já não são commodities mais, né, já são produtos industrializados. Aqui ela traz o câmbio, né? O câmbio é relevante para a empresa porque ela é uma exportadora e também boa parte dos insumos para a produção dela são cotados em dólar, né? A gente vê que o câmbio está alto, então o dólar alto, de certa maneira, é bom para a empresa, apesar da dívida dela ser em dólar, o retorno dela em dólar é ainda maior do que a dívida, então a entrada dela, né? Ela paga a dívida, ainda sobra um pouquinho, quanto mais sobrar, né? Quanto maior o dólar do que sobrar, mais isso vai impactar no resultado dela, trazendo um resultado positivo para a companhia. Vamos falar aqui sobre receita. Como eu falei, vocês viram lá que o volume de vendas e de produção se manteve muito estável, né, nesse trimestre. Mas as receitas aumentaram muito. Olha só. Quando você olha o delta do ano contra ano aqui, você tem um aumento de 37% na receita. E quando você olha o delta da trimestre contra trimestre, você tem um aumento considerável aqui também, né, 7%. Mas o impressionante mesmo é no trimestre, ano contra ano. Olha aqui, 40%, né? Então, teve aí um aumento, a gente viu aqui, um aumento no volume de vendas, né, de 7%. Cadê? 4% na comparação anual, né, 7% no ano contra ano. Mas o aumento na receita líquida foi de 37%. Então a gente tem aqui que boa parte desse aumento foi a empresa ter conseguido repassar o aumento nos custos dela para o consumidor final, certo? Para o consumidor dela. Então temos aqui, ó, ela destrincha esse aumento da receita em uma parte veio da aquisição da IP, né? E outra parte veio do aumento orgânico dela. Olha lá, ela coloca aqui, ó. Desconsiderando o efeito da receita adicional, o aumento foi de 29% na comparação anual. Então a gente tem aqui um efeito anual de, cadê o ano contra ano aqui? 40%, mas se você desconsiderar essa aquisição da empresa,
o aumento foi de 29%, o que é um aumento bem considerável, né, na receita. Custos e despesas. É o que eu falei para vocês. Boa parte dos custos delas são de insumos dolarizados, né? Então, olha como que aumentou, né? Foi negativo para ela isso aqui. Teve um aumento nos custos dela muito grande aqui, ó. 24% em relação ao ano passado e 19% em relação ao segundo trimestre desse ano. Mas a parte boa é que o aumento na receita dela foi maior do que o aumento do custo, certo? Isso aqui é tão somente o custo caixa da produção. Ele não considera os custos administrativos. Aqui embaixo a empresa vai trazer para a gente os custos caixas total, em que ela joga o custo de pessoal, joga o custo de todos os custos administrativos dela, né? Aqui, ó, frete, transporte dos produtos, né? Então, assim, vamos passar rapidamente pelo custo caixa, né? Porque isso aqui só serve para a gente comparar ela com outras empresas do setor. Mas o que importa para a gente mesmo, para analisar essa empresa, né, é quanto que está sendo de custo para ela produzir o produto dela. Então a gente tem aqui que a empresa ela tem um custo caixa agora total de R$ 2.500 por tonelada, né? Então, eu acho que, se eu não me engano, lá no começo, né, a gente viu aqui que ela joga qual que é o EBITDA dela, né? Então, isso aqui, ó, que ela recebe 2.028 reais por tonelada, isso aqui já é descontado o custo dela. Então, a margem EBITDA dela vai ser isso aqui, ó. Vai ser a receita líquida dela, né? Vai ser isso aqui mais os custos, que é o que vai dar a margem EBITDA, certo? Então ela gasta aí, ela consegue vender mais ou menos aí a uns R$ 4.500 a tonelada do produto dela, em média. E ela gasta 2.500 para produzir. Certinho? Olha como que alguns fatores impactaram o custo caixa dela. Pessoal, a gente não teve um aumento grande, né, dos salários aqui no Brasil. Os salários não acompanharam a inflação. Então vocês veem que o custo com o pessoal foi menor com relação ao ano passado. Em compensação, custo com químicos, com combustível aqui, ó, madeira, papel e aparas foi maior. Então a gente teve um aumento nos custos de matérias-primas, insumos químicos, né, eles colocam aqui. Mas que a empresa conseguiu repassar quando você compara o aumento do custo com o aumento do EBITDA, né, do faturamento. A gente vê aqui, ó, um aumento do custo caixa 25% maior do que o segundo trimestre de 2020, do terceiro trimestre de 2020. Então, ano contra ano, você teve um aumento de 25% nos custos, mais um aumento de 29% na receita. Resultado, uma margem EBITDA maior. Aqui ela vem falando, né, sobre esses custos, né, custos produtos vendidos. Ela coloca o que são cada despesa, né, despesa com venda, despesa administrativa, olha que coisa boa. Ela diminuiu a despesa administrativa dela no trimestre contra trimestre, né, mas anual teve um aumento aqui. Esse aumento foi diluído no resultado com o aumento do faturamento. Então tem uma bridge aqui, né, do custo de caixa. Basicamente, gente, isso aqui é repetição do que a gente já falou, né? O que importa é a gente ver quanto que aumentou, dar uma olhadinha mais ou menos o que impactou mais, né? O que impactou menos, para ver né, se não está tendo nenhum abuso da empresa aí. Mas, de uma forma mais direta, mais rápida, os custos foram menores do que o repasse nos preços. Efeito da variação do valor justo dos ativos biológicos. Isso aqui é um fator cada vez mais recorrente nas empresas, né? Isso aqui é uma variação que impacta o balanço das empresas
no regime de competência, mas que não tem um impacto tão grande no regime de caixa. A gente vai ver isso aqui muito na SLC agrícola, que ela tem uma avaliação dos ativos biológicos, né? Você vai ver na Log Commercial Properties, que a gente já falou sobre isso também, que ela reavalia o valor dos ativos dela. Basicamente, o que eles falam aqui é o seguinte, gente: quando a empresa, pela norma contábil atual, né, IFR 16 lá, quando a empresa ela planta uma árvore, ela tem que ir lá e lançar assim, ó, essa árvore aqui vale tanto. Então ela avalia quanto que é uma árvore no valor final dela. Vamos dizer que uma árvore vale R$ 1.000. E aí quando você plantou ela, falta 7 anos para ela chegar no estágio de corte dela, né, maduro de corte dela. Então você vai pegar aí que ela agora vale R$ 80. E aí conforme a árvore vai crescendo, você vai reavaliando o valor daquela árvore até que ela chega no ponto de corte dela lá, ela vale 1.000, você corta ela, né? E aí você vai ter a entrada de caixa daquele valor, né? Vamos dizer que você consiga vender a árvore por 1.000, que estava lançado no balanço. Então entra os R$ 1.000 de caixa e sai, né, do valor do ativo biológico, né? Você tira aquele ativo do seu balanço. Então você tem um prejuízo aí no regime de competência, mas uma entrada no regime de caixa. Então é a forma contábil de se fazer agora. A gente vai ver que a empresa ela já traz para a gente aqui, né, qual que foi a variação do valor ativo biológico. Ela fala aqui, ó, que isso não tem efeito caixa, né? Eu tentei explicar de forma simples o que é isso. Se ficou alguma dúvida aí, vocês me falam que eu tento explicar melhor, né? Mas a gente não tem que se preocupar tanto com isso aqui, viu, gente? Porque isso aqui vai impactar o regime de competência, mas não vai impactar o regime de caixa da empresa, que no final das contas é o que realmente importa. Tá certo? Então, ela coloca aqui no final, ó, o efeito não caixa foi positivo em 240 milhões. Então você vai ver lá, quando você for olhar o EBITDA da empresa, você tem 240 milhões que estão aumentando o resultado da companhia, mas isso aqui é irrelevante, né? Porque ele só significa que a árvore da companhia lá plantada está crescendo. Isso aqui não significa que entrou esse dinheiro no caixa da companhia, tá? Então eles falam aqui, ó, o efeito não caixa foi de 240 milhões. E você tem aí um efeito caixa de 160 milhões. Certinho, que é a diferença entre esses 43 milhões, né, da variação do valor justo, para o efeito não caixa. Né? Então aqui, como eu falei para vocês, temos... Tá ficando pequenininha a letra, né? Vamos dar um zoom aqui. Temos o lucro da companhia, que como eu falei é muito distorcido, nós não vamos acompanhar pelo lucro, mas ela faz uma ponte entre o lucro líquido e o que é realmente o caixa da companhia, né? O que entrou de dinheiro para ela. Então vamos aqui, ó. Ela teve um lucro de 1.200, nisso tem imposto de renda, isso aqui tem receita, despesa financeira líquida, eu acho que faltou ela colocar aqui despesa financeira. Temos aqui depreciação e amortização. Isso aqui muitas vezes não tem efeito caixa, certinho? Aqui temos a variação do valor biológico dos ativos, que a gente já... Não, variação dos ativos biológicos, né? Que já falamos no ponto anterior. E a gente chega aí no EBITDA ajustado de 1,9 bi. E aí, ó, o que é a geração de caixa dela? Mesmo, né, no trimestre, 1,7 bi. Por quê? Uma parte desse EBITDA aqui, ó, ela gasta aqui em capex de manutenção, que é para ela manter funcionando as máquinas dela, né? Vamos dizer que uma máquina esteja desatualizada, ela precisa fazer investimentos constantes para manter o maquinário dela. Então, uma parte do capex dela, ele vai
ele tem um efeito caixa aqui, né? Então, conforme as máquinas vão depreciando, né, elas vão se exaurindo, ela tem que ir gastando um pouquinho para manter essas máquinas. Mas a gente vê aqui que a depreciação é de 637 milhões, mas o capex de manutenção foi menor que isso, né? Foi próximo aqui de 240 milhões. Então, por isso que eu falei para vocês que você tem um impacto maior no lucro do que ele realmente ocorre. Isso aqui é um impacto contábil, enquanto isso aqui, esses 1,7 milhões, é caixa na veia. É o que realmente entrou de dinheiro na companhia. Por isso que eu falei que o EBITDA ajustado dela é muito próximo, né, e deve ser utilizado para a gente analisar a geração de caixa da companhia. Certinho? Então, ela põe aqui o que gerou por segmento, né? E a gente vê aqui que a celulose representa aproximadamente 50% do EBITDA da companhia. Lembra que eu tinha falado para vocês que ela é mais ou menos metade celulose e metade produtos já industrializados, né, papéis e embalagens. Então a gente tem aqui, ó, dos 1,9 bi, ela 55% foi de celulose, 55% de papéis e embalagens. Ela vem aumentando com os investimentos dela esses papéis e embalagens aqui, viu? Que nem o Puma 2, né, a máquina que entrou em operação, provavelmente vai aumentar a participação dos papéis e embalagens no resultado da companhia. E falando nisso, né, já que a gente já está falando de resultado de EBITDA, a continha que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Lá no começo, ela fala do Puma 2. Vamos achar aqui. Quanto que... vamos achar... Quanto que a máquina vai aumentar a operação dela? Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. A máquina nova que ela está trazendo tem uma capacidade produtiva de 450 mil toneladas por ano, certo? De craftliner. Vamos ver quantas toneladas que ela produz hoje de craftliner sem essa máquina, porque essa máquina só funcionou um dia. Então vamos ver aqui, ó. Craftliner. Esse aqui é o volume de vendas. Vamos ver a produção dela. A produção de craftliner dela, hoje, é 266 milhões no trimestre. Então vamos lá fazer a continha. Vamos pegar essa produção dela e analisar. Ela produz hoje 1.000 toneladas, né? Isso aqui. Então ela produz 1.000 vezes 1.000, 1 milhão de toneladas de craftliner por ano. Vai aumentar em 450 milhões. Ah, não, é milhões de toneladas. Ela produz 1 bilhão de toneladas de craftliner. Vai aumentar em 450 milhões. Então, vamos estimar aí que vai aumentar quanto? Vai para... Vamos somar aqui. Vai aumentar em 1/3 a capacidade dela, né? Vai para 1,5 bilhão de toneladas. Vamos ver aqui, 450 dividido por 1.500 e... 450 dividido por 1.514. Aí, ó, vai aumentar em 1/3 mesmo, ó, 30%, né? É até mais que isso, mas vamos lá. Então, vamos ver a receita do craftliner dela. Hoje, a receita... Ah, não, na verdade, ó, viajei, gente. Vai aumentar em 50% praticamente, em 45%, né? O que ela produz. Se ela produz 1.000 hoje e ela está aumentando em 450, vai aumentar em 45% o craftliner dela, tá? Então, se ela receita hoje 360
milhões, né? Vamos colocar aqui, ó. 361 milhões vezes 4. Vamos analisar, certo? 1.444, 1,4 bi da receita dela vem da venda de Craftliner. Então, se a gente colocar mais 45% aqui, você tem um incremento aqui, ó, de 650 bi na receita, milhões na receita, tá? Então, isso é o que eu imagino que vai impactar essa entrada em funcionamento de Puma 2 nesse trimestre. O que eu espero com isso? Como ela é o grande ramp-up de produção da companhia, né? Como ela já atua com 100% da produção dela, eu imagino que a receita dela no próximo trimestre, aí vai depender muito de condições de mercado, né? De e tudo mais. Mas eu imagino que no próximo trimestre isso aí venha. Vamos dividir isso aqui por 4 agora. Eu sei que lá atrás a gente. Você tem aqui, ó. Ah, não sei o que eu fiz agora, gente. Acho que eu fiz alguma conta errada aqui. Eu analisei, né? Não vamos analisar, não. Vamos pegar no trimestre, né? No trimestre ela receitou 361 milhões, mais 45%, 523 milhões. Então vai ter um incremento aí de 160 milhões na receita líquida dela. Se fosse hoje, né? Então você tem uma receita aí de 4,3 bi. Vamos ver quanto que 160 milhões representa em 4,3 bi. 4% da receita. Engraçado que eu tinha feito a conta mais cedo e parecia melhor. Enfim, o que importa aqui pra gente é que isso aqui é para cima, viu, gente? Então, a entrada em funcionamento do Puma 2 é claramente uma possibilidade de melhoria operacional da empresa, né? A forma dela crescer, já que ela já opera com 100% das máquinas, é através de máquinas novas, certinho? E tem outra máquina sendo feita, né? É uma maior diversificação dos produtos dela. Esse é o maior investimento que a empresa fez na história dela. Nós vamos ver abaixo aí o custo do investimento que a empresa está fazendo. E o Craftliner é usado também em produtos de e-commerce, então tá bem em linha com que a demanda global está puxando mesmo. Certinho? Então vamos lá. Endividamento. Aqui, como eu falei para vocês, boa parte da dívida da empresa está em moeda estrangeira. Quando a gente olha a dívida de longo prazo, que é a mais representativa aqui, né, 94% da dívida da empresa é de longo prazo, você tem que 80% da dívida é em moeda estrangeira. E olha como que é barato a dívida para ela. A gente viu lá que ela teve um ROIC de próximo a 20%, né? E o custo da dívida dela em moeda estrangeira, aqui ó, é de 5,1% ao ano. É uma dívida muito barata. Olha como que o custo da dívida em real aumentou do ano passado para esse, né? Então, essa aqui é uma dívida indexada ao IPCA, à inflação. Então, como a gente teve uma disparada da inflação aí, a dívida local aumentou para caramba, ó, foi de 4% ao ano para 10% ao ano. Mas a exposição dela em dívida local é bem menor quando você compara a exposição em moeda estrangeira, aqui, ó, só 19% da dívida dela é em moeda local e 81% da dívida dela é em moeda estrangeira, que é uma dívida muito barata, né? Essa dívida, obviamente, que sofre marcação a mercado, né? Quando eles apresentam o balanço, eles têm que converter a dívida de dólar para real. Então você tem um aumento, muitas vezes você vai ter um aumento do endividamento bruto aqui, por causa do
do aumento do custo da moeda, né? Deu uma mensagem aqui que caiu o OBS, mas eu acho que está gravando ainda. Porém, a... esse aumento da dívida, ele não tem um efeito caixa. Porque, apesar de quando você tem um aumento do dólar, né? Você tem uma fotografia ali, né, de que a dívida aumentou. O pagamento dessa dívida e a receita da empresa é um filme. Então, ele acontece no longo prazo. Né? A entrada em dólar vai acontecer no longo prazo também e ela vai pagando essa dívida aqui com a receita dela em dólar. Certinho? Por isso, você tem um resultado aqui ó, de redução no endividamento em dólar quando você olha no trimestre contra trimestre, ó, que era 3,3 dívida líquida EBITDA e passou para 3,2, ou seja, está caindo. Ah, não, isso aqui é em real. Em dólar foi ainda mais expressivo, olha só como que caiu a dívida líquida EBITDA dela em dólar, de 3,6 para 3,1. Ou seja, cada vez mais o endividamento dela vem melhorando, não pelo pagamento da dívida, mas sim pelo aumento do EBITDA. Porque se a gente olhar aqui, ó, a dívida aumentou. E a disponibilidade continuou, aumentou um pouquinho, mas continuou praticamente a mesma. Então, o que aumentou mesmo foi o EBITDA da empresa com relação ao ano passado, o que melhorou esse indicador aqui nesse trimestre. Certinho? Então, assim, apesar dela, para um iniciante, né, aparentemente parecer que tem uma dívida descontrolada ou muito alta, a gente vê que a dívida aqui está perfeitamente dentro do plano da empresa. O retorno que ela tem sobre o capital que ela investe é muito maior do que o que ela paga em juros dessa dívida. Tá? Hedge accounting. A empresa antigamente tinha um balanço completamente bagunçado porque ela não fazia hedge accounting. Então, tudo quanto essas coisas que eu falei para vocês de reavaliação dos ativos biológicos, marcação a mercado da dívida, tudo isso impactava o balanço. Com o hedge accounting que ela começou a fazer em janeiro desse ano, ficou muito mais fácil de analisar a companhia, porque os números que ela apresenta são muito mais próximos da realidade mesmo, tá? O que ela faz? Ela pega esses impactos que antes impactavam diretamente no lucro líquido e jogam para impactar o patrimônio líquido dela. Então, é uma métrica contábil aqui. Em resumo, o que ela está falando aqui é que vai ser mais fácil olhar o balanço dela, tá? Então, os balanços hoje vão refletir muito melhor o que a companhia está realmente entregando. Antes, o que acontecia? O dólar disparava, que nem aconteceu com essa disparada do dólar aí nos últimos 2 anos, e a empresa tinha um prejuízo monstro, né? Porque a dívida dela aumentava e isso impactava o lucro líquido. Isso quer dizer que esse prejuízo que ela estava tendo, quer dizer que a empresa estava indo mal? Não quer dizer que a empresa estava indo mal. Por isso que eu falei que essa é uma empresa que você tem que olhar diferente, tem que olhar pelo EBITDA e não pelo lucro líquido. Agora, como ela faz o hedge accounting, e se o dólar aumentar muito, vocês não vão ver mais a empresa tendo prejuízo, vocês não vão ver isso refletindo no lucro líquido mais. Tá? O hedge accounting vai absorver essas variações cambiais, essas variações dos ativos biológicos. Ela tem um custo para fazer isso, mas o balanço fica mais bonitinho, fica mais limpinho. Beleza? Aqui temos o resultado financeiro, como a empresa tem uma dívida, né? Obviamente que o resultado financeiro dela vai ser negativo. Aqui temos a receita dela, do caixa dela de 8 bi, né, que a gente viu lá. Mas temos uma despesa maior do que a receita. Então, no fim das contas, a empresa teve um resultado financeiro aí de menos 291 milhões de reais. Esse resultado tem efeito caixa, impacto lucro líquido, etc. Né? Isso aqui é o que ela teve que pagar de juros sobre as dívidas dela. Aqui tem os investimentos da companhia. Lembra que eu falei para vocês que uma parte do CAPEX, dos investimentos dela, era CAPEX de manutenção e que ele impactava, né, que ele tinha que ser descontado do EBITDA? Então, quando você quiser ver o que realmente entrou de caixa na companhia, pega o EBITDA ajustado dela e desconta esse CAPEX de manutenção aqui, porque isso aqui é um gasto que a empresa tem que fazer
pelo operacional dela, né? Então, você vê que um CAPEX de manutenção é pouquíssimo relevante, né, próximo do que a empresa realmente gerou de resultado. E você tem aqui um CAPEX de investimento gigante, né? Olha o que ela está investindo no Puma 2 nesse trimestre, olha o que ela investiu nessas expansões, né, orgânicas e inorgânicas dela aqui, ao longo de 2020. Ela investiu mais de 3 bilhões, ao longo desse ano ela já investiu quase 3 bilhões, né? Isso aqui provavelmente vai chegar aí próximo de 3,5, 4 bilhões aí para o final do ano. Então a empresa vem adotando a postura de investir fortemente, né? Então a gente viu lá, e agora que eu quero entrar aqui, ó. Ela já investiu no Puma 2 ao longo de todo o projeto 7,1 bi e ainda falta bastante chão que ela vai gastar. Então não esperem uma redução dessa dívida. Como eu falei, muito provavelmente essa dívida dela vai aumentar e o que a empresa pretende é absorver o aumento dessa dívida com um aumento proporcional do EBITDA. Beleza? Proporcional ou até maior do EBITDA. Então é um crescimento, mas é um crescimento com um plano bem definido. Tá certinho? Fluxo de caixa livre da empresa, como eu falei, né? Ela tem um EBITDA ajustado de 1,9 bi. Isso aqui praticamente é o resultado operacional da companhia. Ela gastou 1.000 de CAPEX, sendo que desses 1.000 de CAPEX, 240 são de manutenção e 750 são de expansão, né? Então, vocês veem que os gastos com expansão dela vieram todos do próprio EBITDA dela, estão dentro do EBITDA. Olha só, antes ela vinha gastando aqui mais do que ela estava gerando, né? Agora ela já está gerando mais do que está gastando. Vocês veem que sobrou do investimento que ela fez em 2020, né, dos 3 trimestres de 2020, sobrou pouquinho dinheiro, mas em 2021 já sobrou bem mais dinheiro, porque o EBITDA dela cresceu muito mais do que ela está investindo. Então você tem um fluxo de caixa livre aqui de 712 milhões. Isso aqui é dinheiro que sobrou da empresa após todos os pagamentos, né, todos os gastos que ela teve, foi o que ela gerou no trimestre. Então, um fluxo de caixa livre expressivo, né, quando você considera... Aí o que eu falei para vocês, né, do fluxo de caixa livre ajustado lá no começo, que a gente tinha que olhar com muita cautela, né, que ela joga aqui, que é um FCL yield ajustado de 15%, mas ela soma aqui no fluxo de caixa livre dela os gastos dela com expansão. Então aqui, gente, é dinheiro de investimento. Esse dinheiro aqui não está sobrando para o acionista, né? Esse dinheiro aqui ele está sendo investido em novos projetos. De qualquer maneira, espera-se que isso aqui retorne para o acionista lá na frente. Mas esse indicador dela, ele pode ser usado em resumo como uma visão do que foi a geração de valor da empresa, né, da companhia no trimestre. Então, isso aqui é uma continha de padaria que eles fazem. Eles pegam isso aqui, dividem pelo valor de mercado da companhia, né, para falar, ó, quanto que a empresa está gerando, né, em porcentagem de retorno para o acionista. Então, é uma conta que a empresa faz, mas que a gente tem que olhar com muita cautela. Beleza? Então, o ROIC, né, que eu falei para vocês que veio expressivo, né, que ele soma aqui, né, os ativos da empresa mais os ativos de terceiro e depois você divide o EBITDA por esses ativos, né, pela soma do capital de terceiros mais os capitais próprios, e aí você tem um resultado aqui muito alto mesmo do EBITDA da empresa. Eu acho que é isso. Aqui ela vai falar sobre cada setor de negócios dela em separado, né? Olha só. Vai falar sobre florestal, celulose, papéis, embalagens. Então, se você quiser olhar os números isoladamente, como que está indo cada um dos ramos da companhia, né? Você pode olhar por aqui.
Mas a gente já passou pelo quadro resumo, já vimos que é tudo para cima, né? Então, acho que não tem nem muito o que olhar. Isso aqui é cotação, não importa para o investidor de longo prazo, né? Proventos, ela fala que devido aos prejuízos que ela tinha, né, antes de fazer a hedge accounting, ela não podia pagar dividendos, mas que agora ela já com o hedge accounting, né, ela começou a ter lucro líquido no balanço e que provavelmente ela vai pagar, vai ativar a política de dividendos dela, então ela vai pagar entre 15 e 25% da ajustado em cima do lucro líquido que ela teve, né? A gente viu aqui que a empresa está com fluxo de caixa livre suficiente para pagar dividendos, né? Mesmo com o pagamento das dívidas e os investimentos que ela está fazendo, está sobrando caixa. Esse trimestre sobrou 712 milhões de caixa livre, ou seja, sobrou muito dinheiro no trimestre, pagando os investimentos, pagando os juros, né? Então ela vai conseguir pagar dividendos dos acionistas aí. A empresa mostrando para a gente que ela está gerando valor de várias formas para o acionista, né? Ela consegue se endividar, ter um retorno maior do que o que ela gasta com esse endividamento dela. Ela investe em novos projetos que provavelmente vão trazer um retorno maior também, com o próprio fluxo de caixa dela, e ainda sobra dinheiro que ela pode distribuir em dividendos. Então a empresa gerando valor para o acionista aí vindo de diversos lados, né? Vamos lá para o final de novo. Aqui tem um quadro bem interessante que eu quero mostrar para vocês, que é o da dívida. Aqui é um consolidado. Aqui, ó. As dívidas da empresa, né? Ela tem caixa para pagar vários anos. Aqui, a posição em caixa dela, ela paga vários anos para frente aí da dívida. Né? Praticamente ela consegue, com que ela tem caixa, ela ainda consegue pagar 5 anos de dívida aí para frente. Ela já tem crédito levantado com valores combinados já para captar novas dívidas para financiar o Puma 2, então ela vai conseguir financiar esse projeto dela aí com tranquilidade, né, o que falta. Então é isso, gente. Eu acho que passamos muito bem pela Klabin. Eu tentei ser bem detalhista, como esse é o primeiro vídeo sobre a empresa no canal. Eu tentei ir mais a fundo, né? Nos próximos trimestres eu acho que a gente pode passar mais por cima, fazer um vídeo mais rápido. Mas é isso aí. Deixem seus comentários se vocês gostam desses vídeos mais aprofundados. Se vocês querem uma análise mais rápida, comentem aí, deixem seu like, né? Compartilhem com seus amigos se vocês estiverem gostando do material aqui. E se vocês não concordam com alguma coisa que eu falei ou têm uma opinião diferente, passem aí pra gente, né? Vamos abrir o debate. Eu já reassisti vídeos que eu fiz, eu já vi erros em vídeos anteriores meus que eu vou corrigir no futuro aí, já dei informação errada para vocês. O próprio vídeo da EZTEC mesmo eu vi que eu fiz uma conta errada lá com relação ao guidance da empresa, né? Era um guidance bianual, eu considerei como se ele fosse um guidance anual. E no resultado da EZTEC eu vou fazer essa correção aí. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E sigam os Podre de Pobre no YouTube, no Instagram. Não, Instagram. Tem o Instagram, mas não segue no Instagram não, porque o Instagram tá bem ruim ainda. Segue no Spotify também, que é bem legal. A gente edita os áudios lá das nossas reuniões e fica um negócio bem mais dinâmico. E é isso aí. Até a próxima. Amanhã tem mais resultado. Um abraço para todo mundo.